Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Glória a Jesus. Se você puder, não saia do seu lugar. Presta atenção naquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Amém aí atrás? Amém? Eu preciso da sua atenção. Amém, irmão? Glória a Deus. Pastor é chato mesmo, não esquenta não. É normal. Eu quero te ajudar, eu vim aqui para te abençoar. Então eu preciso da sua atenção, tá bom? João capítulo de número 6, versículo de número 25. A gente vai dar continuidade, ou se você preferir, continuação àquilo que a gente começou na quinta-feira. João capítulo 6, versículo de número 25. Glória a Deus. Vou esperar você encontrar. Você que ainda anda com Bíblia, eu estou feliz por você. E você que não, eu estou bastante preocupado. Bastante preocupado mesmo. Respeito se você não quer mais, mas eu estou bem preocupado. Bem preocupado mesmo. Ó, glória a Deus, aleluia. Capítulo 6, versículo 25. Diz assim o texto, ó. A multidão encontrou Jesus do outro lado, oeste do lago, e perguntou a ele: Senhor, mestre, quando foi que você chegou aqui? Quando foi que o Senhor chegou aqui? Então Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, ou em verdade vos digo, que vocês estão me procurando por causa da comida, do pão e por causa do peixe, que vocês comeram e ficaram bem satisfeitos. Mas vocês ainda não entenderam os meus milagres. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que perece. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que estraga, mas trabalhe a fim de conseguir a comida que dura para sempre. Trabalhe para conseguir a comida que dure para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida para você. Porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade para fazer isso. Então eles perguntaram para Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça então? Jesus disse: Ele quer que vocês creiam nele. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus respondeu. Então eles disseram: qual é o milagre que o Senhor vai fazer para que a gente creia no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Versículo 31. Os nossos antepassados, os nossos pais, eles comeram o maná do deserto. Como diz as Escrituras, do céu Ele deu pão para eles comerem. Então Jesus disse: eu afirmo a cada um de vocês que é verdade. Não foi Moisés quem deu esse pão para vocês comerem, para os seus pais comerem, um pão do céu. Pois quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: queremos que o Senhor nos dê deste pão sempre. Jesus respondeu: eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pode se sentar, por favor. Glória a Jesus.
Queridos, uma das coisas que mais me encanta nos evangelhos, uma das coisas que me encanta, especialmente na pessoa de Jesus, é que ele, quando tinha alguma coisa para dizer, ele dizia. Quando Jesus tinha algo para falar, ele simplesmente falava. Não tinha muitos rodeios. Com Jesus não tinha firula, ele já ia direto no ponto, nevrálgico, e aplicava a injeção e apertava. Porque ele sabia que talvez alguém poderia ficar até chateado, mas daqui um pouco de tempo, ele ia entender, e aquilo que ele falava produzia vida para aquelas pessoas que estavam ali. Então, o que me encanta na pessoa de Jesus é que ele era desenrolado. Ele não fazia volta com medo de alguém ficar chateadinho. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar hoje, ui, 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 ele ia dizer algumas coisas que alguns pais iam sair daqui chateados. Ah, ia. Porque ele ia chamar alguns garotinhos assim, ia dizer para eles: eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está aprontando. Mesmo que o papai e a mamãe vai ficar dodói, chateadinho, eu sei que eles vão até embora. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Eu preciso de falar algumas coisas para você. Papai e mamãe não vai gostar, mas ó, vem cá, ouve o que o mestre está dizendo. Só que eu não sou Jesus. Então eu me lembro que um dia desses, aliás, algum tempo atrás, algum tempo atrás uma irmã me perguntou a respeito da igreja, algo, e o que ela me perguntou fez com que eu apertasse o botão de stop, e eu respirei bastante, pensando na alma dela, no coraçãozinho dela, porque se eu respondesse diretamente como ela me perguntou, daquela mesma maneira, da mesma forma, na mesma intensidade, com certeza ela não ia suportar. Aí eu respirei, fui lá no drive, limpei ele todinho, o disco rígido, limpei tudo, pedi para o computador fazer aquela limpeza, respirei fundo e respondi a ela com bastante amor e carinho, porque eu não queria ser mal interpretado. Eu queria que ela entendesse o meu coração. Porque eu aprendi que é assim que tem que ser. Tem vezes que a gente precisa fazer de uma maneira diferente, agir de formas diferentes. E aí eu não queria deixar a irmã triste, eu respirei bastante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para o texto que a gente leu hoje à noite, ele é um texto que traz para a gente muita esperança e muita alegria. Eu acho que pelo menos para alguns. Para outros traz assim um certo peso, porque a vida dele já é pesada por caramba. É um peso, é uma angústia, é um tormento terrível. Então quando ele ouve a palavra de Jesus para ele azeda, assim, desce um pouco difícil de engolir. Agora, quem teve um encontro com o Mestre Jesus de verdade, quando ele ouve a palavra de Jesus, ela desce gostoso. Recebe Jesus gostoso. Quando Jesus está cuidando na multidão, ele está tratando ela com carinho. E às vezes ele dá uma apertada. Então Jesus está cuidando de uma multidão, dando direção para ela, orientando aqueles rapazinhos ali, aquelas pessoinhas de Jesus ali. E aí ele sai daquele lugar e atravessa para o outro lado. E ele está no meio do povo, ele está no meio das pessoas, mas eles estão tão empolgados com a vida deles, eles estão tão
ofuscado pelo mundo que eles vivem, que Jesus está no meio deles há tempo e eles dizem assim: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Quando é que o Senhor chegou aqui que a gente não te viu? A gente está aqui há muito tempo e a gente não te viu. Como é que é isso? Onde é que o Senhor estava que a gente não te viu? Então Jesus, agora, ele respirou. Dessa vez ele não respondeu assim. Ele foi lá, limpou o drive, porque ele já estava ali faz tempo. Ó. Fazia tempo que Jesus estava ali, mas ele não foi visto. Ele não foi percebido, porque existia um cenário que ofuscava a mente daquelas pessoas. Existia um cenário que não deixava eles enxergarem Deus ali do lado deles. Eu gostei dessa frase do louvor que diz: o homem mais notável. Um homem mais notável. Falando da pessoa de Jesus de Nazaré. Eles estão olhando para ele agora e dizendo: como foi que o Senhor chegou até aqui? A gente não estava te vendo, a gente está aqui faz tempo e a gente não te percebeu. Jesus estava ali, mas a gente não percebeu. E a vontade de Jesus é curar o coração daquela gente. O desejo do coração de Jesus é tirar essa dor que te atrapalha, que te inquieta, que te perturba. A vontade de Jesus é estancar esse sangramento que não cessa, que não para, essa hemorragia que não te deixa enxergar Ele na tua vida. E eles estão perguntando: onde você estava, Jesus? Que a gente não te viu. Quando foi que você chegou? Inexplicavelmente, Jesus estava ali, mas eles não viram. O que houve com o coraçãozinho dessas pessoas, que elas não conseguiram perceber Jesus ali no meio deles? O que é que ocupava tanto a mente e o coração deles? Que Jesus estava ali o tempo todo. Aí Jesus diz assim: eu sei por que vocês estavam me procurando. É por causa do pão e por causa do peixe. Aí eu pulo esse ponto. Porque Jesus diz assim: olha, que pena que o que há de mais importante vocês ainda não entenderam. E o que há de mais importante que Jesus está dizendo para essa gente? Ele diz assim: que pena que vocês estão me procurando por causa de pão, por causa de comida, por causa daquilo que enche a barriga, o estômago. Que pena que vocês não entenderam ainda os meus milagres. Que pena que depois de todos esses anos, vocês ainda continuam querendo se alimentar de pão e de peixe. Que pena. Aí, como se não bastasse, eu estou só explicando o texto por enquanto. Eles dizem assim para Jesus: ora, mas o que Deus quer da gente então? Eu já ouvi isso dentro da igreja. Irmãos, o mundo muda, as coisas mudam, mas os corações continuam assim, desejosos e inchados. Eles dizem para o próprio Jesus: então fala para a gente o que Deus quer de mim, porque eu não estou entendendo o que Deus quer de mim. Sabe o que Jesus faz? Jesus respira de novo. Aí ele faz assim. A minha sobrinha, que eu acho que não está aqui hoje, Letícia, toda vez está lá dentro da escolinha, toda vez que a gente briga com ela está feliz, ela briga. Você fala alguma coisa, não briga. Você fala alguma coisa, ela não gostou, ela faz assim. Ela demonstra, o corpo dela fala total que ela não gostou. Eu acho que quando Jesus olhou e disse:
pena que vocês não entenderam o que Deus está falando, os milagres que eu realizei na vida de vocês, aquela multidão todinha. Então Jesus disse assim: o que Deus quer de vocês, Sérgio, o que Deus quer de você, é que você creia nele. O que Deus quer de mim, de você, é só uma coisa: é que vocês creiam nele e creiam no seu Filho Jesus, aquele que foi enviado por amor a cada um de vocês. E aí eu abro um parêntese para dizer para alguém aqui nessa noite, que o amor de Deus pela tua vida é muito grande. E o que Ele tem para realizar na tua vida, não dá para contar, é muito grande. Mas que pena que você só entende de pão e de peixe. O teu negócio é correr em busca desse bendito pão e peixe. Jesus está dizendo: olha, vocês não entenderam ainda o propósito pelo qual eu vim. Eles dizem: então o que que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da gente então? E Jesus disse: o negócio de vocês é pão. Vocês gostam disso, é de pão. Vocês estão brigando por causa de pão. Vocês estão correndo, atravessou. E eles disseram: olha, a gente atravessou esse mar todinho. Outros saíram correndo pela lateral do rio, da Galileia, do mar, atravessou todinho. Nós estamos aqui. E como se não bastasse, eles têm a petulância de dizer para Jesus: o que que você vai fazer para a gente acreditar em você? Faz alguma coisa aí. Mostra para mim, prova para mim que vale a pena correr atrás, ir em busca, ficar perto de você. O que que você vai fazer para que a gente acredite? O que que Deus vai fazer através de você para que a gente creia de verdade? O que que você vai fazer? O que que Deus quer da gente? E Jesus disse: Ele quer só que vocês creiam nele. E Jesus está olhando para aquele povo, e Ele sabe que daquele poço não sai água, daquela nuvem não sai chuva, mas Ele está insistindo, porque Ele quer deixar uma lição para aquela comunidade, para aquele povo, porque eles são como árvores repletas de cupim, que mais cedo ou mais tarde, no primeiro vento que vier, ela vai tombar. Mas Jesus, como Ele é amoroso, Ele insiste. Ele está dizendo assim: olha, só tem uma coisa, uma única coisa que Deus quer de você, é que você, a partir de hoje, creia de todo o teu coração em Deus, e pare de se desgastar tanto pelas coisas dessa vida, e simplesmente pare de correr, pare de ficar engasgado na vida, e descanse o teu coração. Descanse o teu coração. E a primeira lição que eu gostaria de dar, de graça, para a tua vida hoje, nessa noite, a partir desse texto, é que o desejo de Deus é tratar com as nossas necessidades reais, e não com as nossas fantasias. Deus quer nos tratar nas nossas necessidades reais, isso é, Deus quer cuidar daquilo que de fato é importante para a vida da gente. E aí quando Jesus fala, a mensagem de Jesus traz comichão. Eles perguntam: mas por quê? Jesus diz assim: olha, o que Deus quer fazer é uma mudança que começa no coração de vocês, na alma de vocês. Deus não quer que vocês vivam mais como escravos. Deus quer libertar a alma de vocês. Então Deus quer tratar da nossa necessidade real, e não das nossas fantasias, das nossas ilusões, porque a gente tem manias, é ou não é? A gente lê o texto, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente lê o texto da Bíblia para nós, para satisfazer os nossos desejos. A gente lê o texto de Mateus 6:33, por ali, diz assim: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E olha como a gente é cruel. A gente diz assim: o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não é o que está escrito no texto. Não é o que está escrito no texto. Não é o que está escrito no texto. O texto diz assim: e
todas essas coisas que eu acabei de dizer para você precisa de ler o texto antes, porque as demais coisas é o que eu quero. É o carro novo, é a casa nova, é quem não quer, eu também quero. O meu já está dando um monte de problema, eu também quero. Mas o texto diz, e todas essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, vos serão acrescentadas. A gente lê o texto para nós. A gente diz assim, fica tranquilo, irmão, porque os humilhados serão exaltados. Não está escrito no texto. Mentiu, errou, diz o famoso, errou. O texto diz, pois todo aquele que se humilhar a si mesmo, esse Deus o exaltará. E há uma grande diferença daquele que está sendo humilhado para aquele que se humilha a si mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa, Deus quer nos tratar nas nossas necessidades reais. O que é que Deus quer que eu faça? Agora presta atenção, será que esse povo quer mesmo ouvir uma resposta verdadeira? Será que esse povo aqui quer mesmo ouvir de verdade a palavra de Jesus? Será que eles estão perguntando, o que eu faço? O que Deus quer de mim? Será que eles estão prontos para ouvir mesmo? Será que eles estão prontos a abandonar os seus vícios, os seus cacuetes, os seus nervosismos, as suas raivas, os seus ódios, Será que eles estão? Será que eles estão realmente prontos para ouvir o que Jesus tem para falar para ele? E Jesus disse assim, olha, Ele quer só que vocês creiam nele. E o que significa crer em Deus? Crer em Deus significa descansar o coração e a alma. Crer em Deus significa estacionar o meu carro ali e esperar, acreditar, confiar na palavra e crer que o meu Deus é poderoso para fazer o que é necessário ser feito. Crer em Deus é muitas das vezes ouvir um desaforo daqueles e dizer, o meu Deus está cuidando da minha vida e que Deus abençoe a vida daquele que falou mal de mim. Deus quer tratar em nós e através de nós das nossas realidades, não das nossas fantasias. Olha que gracinha esse povo, eles são tão fofinhos. Eles dizem assim, então fala para a gente o que a gente precisa de fazer. Ao invés deles responder a pergunta de Jesus, eles devolvem a pergunta. Eles respondem perguntando, então o que a gente faz? O que a gente faz? E sabe o que é pior? Esse povo está ouvindo a palavra de Jesus e está dizendo assim, olha, tá bom então, a gente precisa crer nele. Mas então, qual é o milagre que ele vai fazer para que a partir desse milagre eu passe a acreditar nele? Aí Jesus respira de novo. Aí ele diz, ô popói, qual é o milagre? Qual é o milagre que Deus vai fazer na vida de vocês? Eles dizem sim, porque os nossos pais viram comida cair do céu. A gente quer todo dia comida cair do céu. Eles falaram para Jesus. Você viu o texto? Você leu o texto, você acompanhou comigo na igreja. Eles disseram assim, eu quero que todo dia dê esse pãozinho para mim. Todo dia. Você pode me dar todo dia pão? Pão de graça, pão do céu. Aí Jesus disse, que pena que vocês não entenderam nada. Que pena que o que vocês estão precisando é de remedinho, é de pílula. O que vocês estão precisando não é de um milagre. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu me lembro de um pai de família que me procurou há alguns anos atrás, e de tanto eu aconselhar ele, eu cheguei ao ponto, a uma conclusão. Eu disse para ele, você não precisa de igreja, irmão. Você não precisa de Deus, você não precisa de pastor, você não precisa. Eu disse para ele. Aí ele olhou para mim, mas como assim? Falei, porque não precisa. Você precisa de terapia, vai para o psicólogo, vá para o terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta você vai ouvir e vai obedecer o que ele está falando. A mim você não ouve. O que Deus mandou te orientar, você não faz. Então procure um terapeuta. Trabalhe de dia e de noite, sem cessar, para pagar suas contas, já que você prefere. Você não precisa de Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para você, mas você não ouve o que Deus está falando. Deus quer te ver feliz. Deus quer que você seja feliz, aleluia.
Eu saí da minha casa hoje com o meu coração cheio. E dizendo, Deus, como é que é isso? De novo, essa palavra, assim, dessa maneira. Eles disseram, nós atravessamos todo aquele lugar para vir aqui, e nós estamos aqui, e a gente quer ver alguma coisa aqui nessa igreja. A gente quer ver aqui. Porque esse ano é o ano da minha virada, é o novo ciclo. Senão, se eu não ver alguma coisa, prova que vale a pena, Jesus, prova que vale a pena. E olha como essa geração é toda engraçadinha. Eles esperavam uma resposta que lhes desse prazer. Eles esperavam uma resposta que não tirasse eles do lugar. E a resposta que Deus deu para eles através da pessoa de Jesus de Nazaré fez com que eles fossem embora. Jesus para muitos era um sujeito desagradável. Pense numa pessoa desagradável. Porque ele não consegue dar uma resposta que seja confortável. A resposta de Jesus é confrontável. A resposta de Jesus é uma resposta que no passar dos dias traz mudança, traz transformação, muda o caráter, muda a personalidade, muda a forma de tratar dentro de casa, muda os nossos valores. Transforma a nossa caminhada, os nossos olhos são abertos com as verdades do reino para a vida da gente. Jesus está dizendo, vocês só precisam confiar em Deus. Mas eles preferem continuar nas suas fantasias. Fantasias. E Jesus só falta citar os profetas para poder trazer a memória do coração deles. Eu quero citar o profeta Isaías, no capítulo de número 25, que diz assim, e eu marquei aqui, o Senhor é a fortaleza do pobre. O Senhor é o refúgio do necessitado. O Senhor é a força daquele que está aflito. O Senhor é refúgio contra a tempestade. O Senhor, Ele é sombra no meio, debaixo do sol escaldante. O Senhor é a fonte de água no meio do deserto. Em outras palavras, quem tem a resposta verdadeira e sincera, e que vai mudar a tua vida, é Jesus de Nazaré. E deixa eu dizer mais. Sabe essa realidade que você está vivendo hoje? Deus quer tratar dela com muito carinho, com muito amor. E se você ouvir o que Deus está falando para o teu coraçãozinho, eu tenho certeza, o teu testemunho será glorioso para a glória de Jesus de Nazaré. A mão do Senhor é sobre a sua vida. A mão de Deus é quem te sustenta. A mão de Deus é quem te guarda, é Ele que tem colocado você neste lugar de segurança. É a mão de Deus, é o Senhor quem tem te orientado. Por isso que a Bíblia diz, no livro dos Salmos, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, não fique com nada, entrega tudo ao Senhor. Confia nele, entrega os seus palavrões a Ele, entrega as suas dores a Ele, entrega os seus vícios antes que a sua vida acabe a Ele, entregue tudo e o Senhor se responsabilizará pela tua vida. Segunda coisa que eu preciso dizer hoje aqui, e eu não posso parar, terminar antes de terminar. Então, segura aí, puxa o freio de mão. Segunda coisa. Quando a gente olha para o texto, quando eu olho para esse texto, eu estava observando. Uma das coisas que me chama a atenção é que a maioria de nós adoramos um Deus que a gente não conhece. A gente formatou um Deus para a gente.
A gente criou uma imagem que não é de pedra, nem de tijolo, nem de bloco, nem de ferro, mas é uma imagem que a gente tem um holograma de um Deus que nunca existiu e não vai existir para a gente. Não são todos, mas muitos de nós criaram. Esse povo aqui tem uma imagem de Deus totalmente distorcida da imagem daquele verdadeiro. Porque eles precisam de uma resposta, e a resposta que eles querem é para hoje. Parece comigo e com você, é ou não é? Eu não sou assim, você não é assim? Ah, não. É só acontecer um acidentezinho dentro de casa, qualquer coisinha com os meninos, eu preciso de uma resposta agora. Aconteceu alguma coisa na empresa, pronto, acabou, irmão, acabou. Eu preciso de uma resposta rápida. E Jesus sabe o que tem dentro do nosso coração. E nós adoramos um Deus que a gente imaginou, a gente criou Ele na nossa cabeça, ou foi formatado durante um tempo. Eles perguntam para Jesus, olha, faz um milagre aí para a gente. Se essa igreja tem poder, se os seus discípulos têm autoridade mesmo, faz poder, faz milagre aqui com o poder de vocês. Jesus olha e disse assim, olha, Jesus respira de novo. Nesse texto, Jesus está respirando o tempo todo. Ele diz assim, ele olha e vê na sua frente os lábios brilhosos de ansiedade, as mãos trêmulas, os olhos com a pupila dilatada. Faz um milagre, a gente quer pão, responde a gente, porque o corpo fala, né? Já vi aquele irmão que vai pedir oração e diz, ora por mim, pastor, ora por mim, porque ela é na minha casa, ora por mim, pastor. E eles dizem assim, eles comeram pão, você tem pão para dar para a gente? Eles comeram pão, eles se alimentaram, tinham carne. Sim, nós fomos servidos, é isso que a gente gosta. Eles falaram para Jesus, olha para o texto depois na tua casa, eles foram servidos por anjos. Quem é que não quer ser servido? Jesus diz assim, mas é o contrário. A grande pegada do Evangelho não é você sentar e ser servido, é você levantar para poder servir. É você dizer, eu estou à disposição. O grande milagre está aí em você virar a página, você pegar esse disco rígido e apagar ele todinho e formatar o teu coração e dizer para si mesmo, essa mensagem é para mim. Essa mensagem foi para mim, porque durante todos esses dias eu me sirvo de Deus. Eu conheço um Deus que eu não conheço, é um Deus desconhecido, é um Deus que eu não sei, eu pensei que era diferente, falaram para mim que era assim. Os nossos pais viram um milagre, eles comeram pão e foram servidos por Deus. Sim, nós também queremos ser servidos, a gente gosta disso, sem sujar a mão de preferência. Só sujar a mão na hora de comer o frango, na hora de comer o pernil. Depois eu quero só um paninho, lavar a mão e ó, não quero me envolver, eu quero lamber o beiço. E eu quero pernil bom, viu? Está me ouvindo aí? Esse final de ano eu quero, porque eu já sofri lá atrás e eu não vou ficar sendo humilhado. E a gente fica comparando a vida do outro com a vida minha. Aí eu olho a mesa do outro que ele põe no Facebook mesmo, para fazer inveja mesmo. É para ostentar mesmo, e para dizer eu tenho e você não tem. É isso mesmo que é. Facebook, selfie, é eu mesmo para o mundo, ficar eu achando eu bonito. Olha aqui o meu iPhone 19, 22, meu iPhone 25, olha aqui a minha mesa, tem
tem pernil grandão. Olha o tamanho dessa melancia. Olha o tamanho, o comprimento, olha só, tem Coca-Cola, não tem refresco, é só coquinha. Olha aí, invejoso. E aí você vai destruindo com a tua alma. E aí você vai destruindo com o teu coração. E aí o demônio, ele é sorrateiro e ele é oportunista. Ele vem pelos cantos. Ele vem devagarzinho. E ele vai tirando a tua alegria sem você perceber. E aí você morde o pernil, lambe o beijo. E diz assim, eu comi e está comido mesmo. Eu fiz e está feito mesmo. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. E a pergunta de Jesus hoje à noite para essa igreja é a seguinte, olha aqui para mim, eu já vou terminar, já. Onde é que está o teu coração? Responda, por favor, onde é que está o teu coração? Deixa eu fazer 3 perguntas. Onde está o teu coração? Segunda, como é que está o teu coração? Aliás, terceira pergunta, por onde anda o teu coração? O que é que ocupa o teu coração diariamente, a tua boca, diariamente? Responde para Deus hoje à noite, existe paz dentro do teu coração? Responde hoje, por favor, você vai sair daqui hoje em paz? Este final de ano, que vai ter uma ceia, que você vai fazer assim, ó, Tana, receba. Tem paz dentro do teu coração ou tem disputa? Ou tem uma mensagem para alguém ver lá do outro lado? Tem paz no teu coração? Ou você, quando terminar a ceia, vai ter briga lá dentro de casa? Eu sei o que eu estou falando, irmão. Vai ter paz no coração ou você vai ser aquele que provoca, que fica resmungando? Porque o texto fala de pessoas que estavam resmungando de Jesus. E Jesus olhou para eles, por que é que vocês estão resmungando a respeito de mim? Vocês estão querendo ver milagre, mas por onde anda o coraçãozinho de vocês? Haverá um cântico de gratidão? Ou esse final de ano vai ser revelador de quem você é de verdade lá dentro da tua casa? Você vai continuar fazendo a tua família sofrer? Ou você é aquele pacificador para a tua casa, para a tua família, para o coração da tua vida, da tua família? O teu coração está em paz? Você está em paz para celebrar esse tempo que está vindo aí? Está em paz? Você está em paz para celebrar a tua família, celebrar o teu pernil, o teu Chester? Você está em paz para celebrar aquilo que Deus está colocando na tua mesa? Você tem um coração agradecido de verdade? Ou você é aquele que só agradece aqui, quando entra dentro do carro já começou de novo? Teu coração está em paz? Existe paz aí dentro do teu coração para você viver? Existe paz para você celebrar? Existe paz para você comer devagarzinho? Comer com calma, saboreando e agradecendo a Deus? Existe paz se tiver escassez? Ou só tem paz na abundância? Existe paz no dia da alegria? Ou tem paz também no dia do desemprego? Existe paz no teu coração quando vem a luta e a dificuldade? Existe paz para você sorrir para quem se encontra com você no meio do caminho? Ou você é um forasteiro, uma forasteira? Deus te trouxe aqui para dizer, onde é que está o teu coração? Você está em paz com Deus? Você está em paz com Jesus de Nazaré? Essa palavra serve para você, para trazer vida para o teu coração. Meu Deus manda te dizer nessa noite, que haja paz dentro do teu coração. Que haja paz, que você saia daqui hoje em paz, em nome de Jesus. Não deixa nada roubar a comunhão que você tem com Deus. Não deixa. Tem que ter paz no coração do crente. Paz, não para buscar aquilo que é maligno, mas aquilo que vem do céu.
paz no dia da tribulação, paz na hora de enterrar um ente querido, paz para suportar as lutas da vida. Tem paz aí dentro? Ou se acontecer alguma coisa, você vai desesperar e vai dizer para Deus que não aguenta mais. Tem paz aí dentro no teu coração? Você é um ente da paz. Você só tem paz quando ganha? Ou você tem paz quando dá presente também? Ai, ai, final de ano é uma maravilha. Você tem paz para poder semear? A Bíblia Sagrada diz assim, que é muito melhor dar do que receber. Eu não ganhei nada, então não dou nada. Que haja paz dentro do teu coração. Que haja paz no teu interior e na tua alma. Paz para dar, porque quem dá tem a mão estendida para poder receber depois, aleluia. Ai, quando o pastor fala de dízimo e oferta, eu fico nervoso. É porque falta paz no teu coração. Não é porque o pastor ladrão está faltando paz no coração de quem ama a Deus. Será que o Deus que eu adoro é o mesmo Deus conhecido por mim? Essa gente adora um Deus que eles não conhecem. Essa gente adora um Deus desconhecido. Então Jesus respira, e aquele respiro de Jesus é um respiro de decepção. Era como se Jesus dissesse assim, olha, que tristeza, como disse o jornalista, que tristeza, que pena que vocês não entenderam nada. Que pena que vocês não entenderam que a mensagem do reino é para fazer com que a vida de vocês seja transformada. Que pena que vocês não entenderam que o Deus que vocês servem quer que vocês sejam felizes, mas em primeiro lugar é necessário que vocês creiam nele de verdade. E quem crê em Deus não vive desse jeito que você está vivendo. O tempo todo. Eu já vi esse cenário e eu sei que ele vai continuar repetindo. O tempo todo. Jesus, que pena. Essa conversa aqui parece que não vai dar em nada. Porque nada é o que vocês estão entendendo. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, por hoje já deu. Essa gente está olhando para Jesus como se olhasse para o Papai Noel, que vem com um pacotão. Gosta de Papai Noel, pacotão, presente? E Jesus está dizendo, não sou Papai Noel. Eu não desci no chaminé. Eu não desci para dar presente para vocês. Eu sou o presente para vocês. Meu Deus, se o povo de Deus entendesse isso. Se o povo de Deus compreendesse que o maior presente que a igreja tem é a presença de Jesus nas suas vidas. O maior presente que a igreja tem, o maior galardão, é a presença do Espírito Santo habitando dentro da nossa alma, do nosso ser. E não dá para negociar isso. Não dá para jogar fora isso. Jesus disse, vocês querem comida, vocês querem bebida? Eu sou o pão que desceu do céu. Comam de mim. Se alimentam de mim. Porque aquele que comer desse pão, aquele que beber dessa água, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Porque este pão foi Deus que enviou para alimentar a alma de vocês. E aí a mensagem de Jesus vai dando comichão. Porque Jesus não deu nenhum peru, nenhum pernil, nenhum Chester. Ele disse, eu tenho pão. Pão? Pão? Tem maionese para pôr no pão? Tem requeijão? Não, eu só como pão com maionese. Eu só como pão com frios, com frango cozido. Pão puro, não. Jesus disse, eu sou o pão. Aquele que come de mim, ele é saciado. Ele é abençoado. Ele é alcançado pela graça. Eu vim para isso, para alimentar vocês. Dar pão para vocês. Pão que produz vida para o coraçãozinho de vocês. Vocês se enganaram quando disseram que foi o Moisés que deu pão para vocês. Não foi. Foi o meu Pai que está no céu que deu pão para vocês.
Todos os milagres que vocês viveram, foi o Senhor quem fez na vida de vocês. Não foi fruto do trabalho de vocês, não foi fruto de uma oração de um profeta. Foi Deus quem enviou o pão do céu para a vida de vocês. Aí eles dizem assim: será que não dá para você facilitar a nossa vida? Como? Dá pão para a gente todo dia. Todo dia, facilita para a gente. Porque aí a gente não paga imposto, a gente vai lá, pega o pãozinho. Os anjos vão servindo a gente vai comendo. E o diálogo continua. E Jesus disse assim: olha, eu vou terminar dizendo que a vontade do meu Pai é que nenhum de vocês se percam. A vontade do meu Pai que está no céu é que nenhum de vocês se percam. Ele quer tratar da realidade da vida de vocês. A necessidade de vocês, que tem a ver com a realidade da vida de vocês, não com as fantasias que vocês criam. E segunda coisa, primeiro, é necessário que vocês creiam em Deus de verdade, porque Ele continua sendo o Senhor da vida de vocês. Eu vou repetir, Ele continua sendo o Senhor da vida de vocês. E por fim, Jesus disse: vocês precisam conhecer melhor o Deus que vocês servem. Ele não é Papai Noel. Mas ainda assim, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na vida de vocês. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que te alimenta. Sou eu quem posso mudar a tua vida. Eu sei de pessoas que abandonaram Deus para ficar pertinho da família. Está em angústia profunda e em depressão. Porque nem família substitui Deus. Família é importantíssimo. Mas Deus, não tem nem palavras para dizer. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar pela tua vida. A minha oração é que Deus coloque paz dentro do teu coração. Deus quer que você receba paz dentro do teu interior. Deus quer que você receba vida dentro do teu ser. Você está perguntando hoje à noite: como será o meu ano novo? Como será o meu Natal? Querido, não se preocupe com nada disso. Deus está cuidando de você. Deus está zelando pela tua alma. Se você crer em Deus de verdade, você não precisa se preocupar com nada disso. Você não precisa ficar fazendo comparações. E deixa eu dizer mais, olha para mim, ó. Eu já estou terminando, olha aqui para mim. Confie em Deus. Não coloque a tua confiança nos homens. Não coloque a tua confiança no patrão, no emprego, na conta que você tem, porque pode dar muito ruim. Confie em Deus. Não confie tanto nos homens assim, porque hoje é, amanhã não é. Hoje ele está, amanhã ele não está mais. Hoje ele vai, amanhã não vai. Hoje ele quer, amanhã não quer. Hoje ele tem, amanhã já não tem. Hoje pode, amanhã já não pode. Então confie em Deus. Confie em Deus. Porque de maneira graciosa, Deus tem nos dado o Espírito Santo, e isso nos é o suficiente. Deus te abençoe. Dê a Ele uma salva de palmas, porque Ele merece. Glória a Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus.